Fala, criatura, como é que você tá? Tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 17 da prova da FUVEST, Vestibular 2023. Aquela questão que falava de um tal de coeficiente de partição, né? Que é uma coisa que para quem é da faculdade de Química, todo mundo faz e todo mundo conhece. Agora, pensando a nível de ensino médio, essa muita gente fica na dúvida, tá? Mas é uma questão que conhecimentos de solubilidade você conseguia resolver. Bom, mas sem mais enrolações, vamos ao vídeo, né? Mas antes eu não posso deixar de te pedir, sabe o que faria esse professor muito feliz? Você se inscrever no nosso canal e você dar um joinha nesse vídeo, porque conteúdos bons como esse sempre são postados para você. Maravilha? Então bora, sem mais enrolações, vamos à questão. Poluentes orgânicos persistentes, POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificam-se ao longo da teia trófica e provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas e o isolante de chamas. Uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis. Aqui ele já te deu uma chave, tá? Que você poderia já resolver a questão por aqui. Eles são pouco hidrossolúveis. O que isso significa? Que eles quase não se dissolvem na água. Mas para um pouquinho, vamos lembrar de uma coisa? Para alguém se dissolver na água, esse alguém tem que ser polar. Portanto, se esses caras são pouco hidrossolúveis, quer dizer que eles são pouco polares. Eles apresentam uma baixa polaridade. Tá claro para você? Então esses POPs daqui, os POPs daqui, apresentam baixa polaridade. Eles não gostam da água, não têm grande afinidade pela água. Né? E ele fala bem assim, com elevada tendência de interagir com lipídios. Acabou de matar a pau que a gente pensava. Lembra que lipídios são apolares, portanto eles gostam de lipídios. Tá? E ele fala bem assim, uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição octanol-água, que ele coloca como KOW. Esse coeficiente representa a razão entre a concentração de um composto na fase octanol e na fase, né, aquosa. Então presta atenção, só para você poder entender. Tá? O que é esse coeficiente de partição, né? Ele falou que é a concentração, tá? No octanol dividido pela concentração que esse cara tem aonde? Na água. Então, para um pouquinho, vamos pensar. Se essa substância que a gente está trabalhando, ela tem baixa solubilidade em água, o que a gente pode concluir? Presta atenção, ó. O octanol é um solvente orgânico que tem 8 carbonos e uma hidroxila. Criatura, pelo amor de Deus, 8 carbonos é uma cadeia longa e tem apenas uma única hidroxila. Então, esse composto de cima daqui, né, esse tal de octanol, ele apresenta baixa polaridade. Ele é mais apolar do que polar. Já esse outro aqui de baixo, que é a água, é o composto extremamente polar. Então, o que a gente já pode dizer a respeito desse POP que a gente está falando? Vamos lá, esse cara gosta mais de quem? De coisas pouco polares. Então, ele tem maior afinidade no octanol. Pode ter certeza que quando você colocar isso daqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas fases. Uma fase que é a água, outra fase que é o octanol. O que vai acontecer, obviamente? Essa substância que é o POP vai se disseminar mais pela fase do octanol do que pela fase da água, já que ele não tem muita afinidade. Tudo bem? Essa é a grande questão. Então imagina o seguinte, ó, vou colocar aqui, imagine que isso daqui seja um tubo de ensaio, né? Um mega tubo de ensaio. Nós temos as duas fases aqui, vamos colocar, ó, a água e aqui o octanol. Tudo bem? O que nós podemos afirmar? Na hora que você jogar esse POP aqui dentro, a maior parte desse POP vai ficar dissolvido aonde? No octanol. Vai ter muito dissolvido no octanol e só um pouquinho dissolvido na água, já que ele não apresenta grande afinidade. Portanto, o que vai acontecer com o nosso coeficiente de partição? Vamos pensar? Concentração no octanol é elevada. Concentração dele na água é pequena. Se o numerador é grande e o denominador é pequeno, o meu resultado vai dar grande. Então esse cara vai apresentar um alto coeficiente de partição. Tá claro para você? Essa é a grande questão daqui. Após a mistura e separação das fases, com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que é correto a partir disso. Vamos lá então? Por possuírem KOW muito baixo, os POPs não se solubilizam nem na água nem no octanol. Tá errado. O coeficiente de partição deles é muito alto, porque ele gosta muito do octanol e pouco da água, ok? Pronto, então tá falsa essa primeira. Vamos à segunda? O KOW, o coeficiente de partição, não pode ser determinado para os POPs, pois octanol e água são completamente miscíveis. Não viaja, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma mistura bifásica. Água e octanol não se bicam, eles não se gostam, tá? E é justamente isso que me serve de parâmetro para a gente medir o que ele gosta mais, né? Qual é a sua polaridade mais relativa. Próxima, ó.
Uma vez que os POPs se magnificam ao longo da teia trófica, sua concentração é maior em produtos primários. Claro que não. A sua magnificação faz com que ele se magnifique mais quanto maior for o nível trófico. Por quê? Pensa lá, por exemplo, pensa no primeiro ser que aparecer por lá, né? Ele vai se alimentar com um pouquinho só de alguma coisa, tá? Aí quando você vai colocando seres num nível trófico maior, eles se alimentam de muitos daqueles outros, né? Seja o herbívoro comparado com o consumidor secundário, você vai percebendo que quando cresce o nível trófico, mais ele vai consumir dessas substâncias. Portanto, ele vai tender a aumentar a quantidade, né? Então tá falso o que ele falou, né? Tá completamente falso. Segunda, ó, os compostos clorados são pouco solúveis em água, de forma que o NaCl pode ser considerado um POP. Bom, pelo amor de Deus, eles são pouco solúveis, correto? Agora, NaCl é muito solúvel na água. Lembra que NaCl é um sal, é um composto iônico, então tá falso o que ele falou. Ele não pode ser um poluente orgânico persistente, nem orgânico ele é, né? Agora, a letra E tem que ser a resposta. Vamos ver o que ela diz? POPs possuem KOW elevado, como a gente acabou de mostrar, solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica por serem substâncias lipossolúveis. Então matou a pau. É justamente essa alternativa que estava correta. Bacana a questão, não é? Então você aprendeu mais uma coisa nesse vídeo aqui, coeficiente de partição, que é uma coisa que a FUVEST, a Unicamp gostam de cobrar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, dá aquele joinha para nós e até o próximo vídeo.